O cachorro, o cão, ele não tem prazer no olfato. Aquilo é uma maneira de ele existir, de ele viver. Prazer é coisa do ser humano. Deus nos deu a graça de experimentar o prazer. O sexo é uma bênção. O sexo é uma maravilha. Mas quando se trata de qualquer abuso que aconteça na nossa vida, a gente se torna escravo. A gente é para dominar o sexo na nossa vida e não para ser dominado por ele. Quando uma pessoa ela se entrega ao seu desvario sexual, se ela se entrega aos seus desequilíbrios, se ela manipula o corpo dela de uma maneira egoísta para tirar deste corpo prazer e não consegue se libertar, Santo Agostinho diz que se ela fizer uma experiência, que é a experiência de reconhecer sinceramente diante de Deus que ela é dominada por esse impulso sensual, que ela é arrastada por esse prazer, muitas vezes ao erro, e nós sabemos que o prazer muitas vezes nos arrasta ao erro. Às vezes, por causa de um pequeno prazer, nós experimentamos dias e anos de dor, de sofrimento, de arrependimento. Se a pessoa percebendo isso, confessa diante de Deus a falta de domínio que ela tem dela mesma e diz: meu Deus, eu reconheço que eu sou uma pessoa carente, eu reconheço que muitas vezes eu compenso no sexo o vazio que eu sinto dentro do meu coração, mas eu tenho percebido como isso tem sido destrutivo para a minha vida, e agora eu estou tomando uma decisão. Me conhecendo como eu me conheço, eu não sei se amanhã eu vou estar de pé, mas hoje, por hoje eu quero viver a castidade. E viver a castidade não é você se abster de sexo. Viver a castidade é você se abster de sexo enquanto você não tem um cônjuge. Mas é depois, dentro do relacionamento conjugal, você ter uma vida sexual. Porque muitas vezes acontece o contrário. Enquanto a pessoa ela não é casada, enquanto a pessoa não se uniu conjugalmente a outra, ela quer experimentar o sexo todo dia das mais variadas maneiras. Casa, aí depois faz que nem aquelas crianças que abusam do brinquedo, jogam do lado, e não tem mais interesse porque perdeu a novidade. Não ter sexo dentro do casamento é faltar com a castidade. Então veja, castidade não é continência. Para a gente diferenciar as coisas, quando se diz não ter relações sexuais, a palavra certa não é castidade, é continência. Às vezes uma pessoa pode não praticar o sexo e não ser casta. Você não sabe o que passa pela cabeça dela. Castidade também tem a ver com o que se pensa. Ela pode ser uma pessoa que você olhando tem o comportamento mais moral do mundo, mas só Deus sabe as coisas que passam pelo coração dela. Pode ser virgem e não ser casta. E uma pessoa que perdeu a sua virgindade, uma pessoa que teve uma vida errada, desregrada, desequilibrada, porque não tinha esses valores claros, um dia toma consciência e resolve que vai pôr a vida em ordem. Essa pessoa, apesar de durante o tempo da sua vida ter mantido relações e não ser mais virgem, ela é casta. Ela assumiu a castidade. E veja, eu vou colocar a questão para que você possa ponderar. O que você acha que é mais agradável a Deus? Uma pessoa que é virgem, nunca teve uma relação sexual, mas que dentro dela, no seu coração e nos seus pensamentos já viveu tudo que podia viver e não podia viver. Ou uma pessoa que depois de ter vivido as experiências que viveu, toma a decisão de colocar a sua vida em ordem e viver a castidade. O que você acha que é mais agradável a Deus? Me responda. A primeira ou a segunda? A segunda. Porque pelo menos a segunda está vivendo na verdade, reconhecendo o que foi a sua história e purificando essa história diante de Deus. Por que a castidade é uma coisa tão importante? Porque ela tem a ver com o domínio que a pessoa tem de si. Eu queria que antes da gente continuar essa nossa pregação, você tomasse comigo um outro trecho da Sagrada Escritura, que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 12 a 20. Abra lá, por favor. 1 Coríntios 6,
de 12 a 20. Essa palavra que você vai ler agora comigo é uma resposta ao que muitas pessoas dizem: ah, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Não é? Eu sou uma pessoa adulta, é 1 Coríntios 6, de 12 a 20. Eu sou uma pessoa adulta, a outra também é, ele também é, ela também é, desde que não haja violência, desde que o outro não seja constrangido, que seja respeitado na sua liberdade, aquilo que um e outro viverem está bom. Será? Nem tudo que a gente faz certo é certo. A pessoa pode, de uma maneira precisa, acertadíssima, tirar a vida da outra. Tudo que ela fez foi certo, tanto que ela conseguiu o objetivo dela. O que ela fez de maneira certa, que foi um assassinato, não era certo. Ela tirou a vida de alguém. Aquilo que a gente faz de maneira certa numa cama e que traz prazer para a gente, que traz consolo naquele momento, não quer dizer que seja certo só porque a outra pessoa também aceitou. Muita gente aí, vamos mudar de uma coisa para outra, tá certo? São extremos e até injusto esse tipo de comparação, mas nos ajuda a clarear a mente. Duas pessoas que se unem para se drogar podem fazer o mesmo discurso: ah, nós somos adultos, ninguém está forçando a mim, ninguém está forçando ela, a gente gosta de curtir esse barato juntos, ela aplica em mim, eu aplico nela, e se a gente não está se violando, se a gente não está obrigando, se a gente está se respeitando, está tudo bem, está tudo numa boa. Claro que não está. Está destruindo a sua vida. Você está acabando com você mesmo. Como muitas vezes no sexo, não se acaba com a própria vida diretamente ali, mas vai aos poucos se destruindo. Vai destruindo a autoestima, vai destruindo a família, vai destruindo um casamento, vai destruindo um lar. 1 Coríntios 6, de 12 a 20. Olha o que diz a palavra: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito: os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com Ele um só espírito. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprados por um grande preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Palavra do Senhor. Essa palavra, meu querido, pesa igual para você e para mim. Essa palavra que se aplica à sua vida, se aplica igualmente a mim. E eu tenho uma dupla obrigação de viver essa palavra. Primeiro, porque ela se destina a mim. E segundo, porque eu fico ditando ela para os outros. Para eu dizer isso para uma pessoa, essa palavra tem que ser um testemunho na minha vida. E eu lhe digo: não é fácil. Não é fácil para ninguém viver a castidade. Tem gente que pensa que depois que se casar, o casamento vai resolver o seu problema de castidade, mas não resolve mesmo. É uma doce ilusão. Os problemas que você tem dentro do seu coração te acompanham para onde você for, para dentro do seu matrimônio, para dentro de quantos matrimônios você ingressar. Por que eu não posso fazer o que eu quero com o meu corpo? Porque o meu corpo já não me pertence. Você leu isso comigo aí na sua Bíblia agora.
Nós fomos resgatados de todo desequilíbrio, de toda loucura, de todo o mal que nos fez romper com Deus, que se chama pecado. O pecado é uma ruptura com o Criador. O homem por ele mesmo não tinha condições de ultrapassar essa barreira. Nós fomos resgatados, porque a gente não tinha como sair disso, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos comprados por este corpo, por este sangue. E uma vez que Jesus Cristo nos comprou, não nos obrigou a nada, devolveu a nossa liberdade. Mas não é porque você recebeu essa liberdade que você pode fazer com ela o que você quiser. Porque liberdade não é fazer tudo o que você pode. Liberdade é você fazer com responsabilidade o que você deve. Liberdade não é libertinagem. É isso que esta palavra está dizendo. Porque essa resposta de São Paulo foi resposta a quem na época vivia com ele e estava usando uma palavra que ele disse como pretexto para pecar. Ele tinha feito uma pregação e tinha dito que o cristão é livre e que para o cristão tudo é permitido. E aí algumas pessoas estavam dizendo, já que tudo é permitido, vamos fazer o que pode. E não pense que a Bíblia fala só de coisas bonitas, não, porque inclusive tem um caso narrado nas cartas de São Paulo que é de incesto. Se eu não me engano, é um pai com uma filha que mantinham relações sexuais. E São Paulo fala diretamente a respeito dessa situação. Tinha gente que estava usando o pretexto da liberdade para fazer o que queria. E São Paulo explica: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O alimento é para o corpo é para o alimento, o estômago é para o alimento, o alimento é para o estômago. Um dia os dois vão acabar, mas uma coisa você precisa saber: o seu corpo é para Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Deus habita dentro de você. Nós não podemos nos vender porque nós não somos mais nossos. Nós vivemos a pureza porque Deus entrou na nossa vida. Porque Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor. E o mais importante quando se fala aqui de um domínio de si, não é que eu tenha um domínio sobre o meu corpo, mas que nosso Senhor Jesus Cristo tenha um domínio sobre a minha vida. Porque Ele é quem é o meu Salvador. Agora veja, como eu vou entregar o domínio do meu corpo e da minha vida a Jesus, se eu não tenho domínio sobre mim mesmo? A palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro para nos dizer que é necessário a gente se esforçar para se dominar. E uma vez dominados, entregar esse domínio a Cristo. Nós somos Ele. Nós somos membros do seu corpo. E diz a palavra de Deus, é no nosso corpo que Deus é glorificado. O seu corpo é um presente de Deus. O seu corpo é uma bênção. O seu corpo é uma graça. E cada milímetro de prazer que você experimenta no seu corpo, você experimenta porque Deus tornou isso possível. Deus não é contra a sua felicidade. Deus não é contra o seu prazer. Pelo contrário, Ele é contra aquilo que está destruindo a sua vida. E tudo que na nossa vida é bom, mas é desfrutado em excesso, estraga ou não estraga a gente? O que você acha? Mesmo o prato mais saboroso, quando a gente abusa, não consegue ter mais na nossa frente. Não é? A comida é uma coisa boa? É uma coisa boa. Come demais para você ver o que te acontece. A gente não é só porque vai engordar, é porque você vai morrer. De comer também se morre. É um exemplo clássico para que a gente perceba que aquilo que é vivido de forma desequilibrada traz destruição para a nossa vida. A questão é que no sexo a gente não consegue mensurar isso a pronta entrega, de imediato. A gente vai percebendo isso com o passar do tempo, quando as consequências vão se manifestando na nossa vida. Um dos aspectos em que nós somos fortemente feridos pelos desvarios da nossa sexualidade é que a sua sexualidade diz que o seu corpo não foi feito para venda, que o seu corpo não foi feito para o comércio,